nome do nosso vídeo é Jeová morreu. Bom, eu gostaria que vocês prestassem atenção. O tema é polêmico, emocionante, né, e revelador. Boa noite a todos. Eu começo lendo Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, se for de outro marido. Mas se morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Pois diremos, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo, nesta passagem de Romanos 7, especificamente ele aborda os judeus sobre a lei mosaica, pois falo aos que conhecem a lei, Romanos 7:1. Primeiro, Paulo diz que a lei liga o marido e a esposa enquanto o antropos, homem, vive. Finalmente, em Romanos 7:3, Paulo diz, especifica quem morreu no relacionamento. Se o marido dela estiver morto, ela está livre da lei. Paulo não está falando sobre a morte da esposa para mostrar seu ponto de vista. Paulo está apenas falando sobre o marido, o homem, antropos, ter morrido, cuja morte, então, efetua a dissolução da lei. Esta afirmação é com a morte do esposo. A esposa está isenta de seguir a lei. Quem é a esposa na ilustração de Paulo em Romanos? Quem então é o povo de Deus na ilustração de Paulo, que representa a esposa de Deus? Paulo diz que ele está falando aqui para aqueles que conhecem a lei, no verso 1. E a lei que foi abolida pela morte desse marido era, obviamente, a lei dada por Moisés pelo Deus do Sinai. Assim, a esposa de Deus são os israelitas judeus, como Deus repetidamente os chama de esposa no livro de Oséias. E foi a lei dada no Sinai que os ligou como esposa a Deus. Vou trazer uma tradução em Efésios 2,15 muito interessante, tá? Pois ele mesmo é a nossa paz, que fez os dois e destruiu a cerca, o muro divisório da hostilidade, abolindo em seu evangelho a lei com seus mandamentos e regulamentos. Seu propósito era criar em si mesmo um novo homem fora dos dois, assim fazendo a paz. Satanás sempre é personificado como Deus do Sinai. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo as Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Bom, nós todos sabemos que Adabolt, né, um ser disforme, cabeça de leão e corpo de serpente, que a própria Sofia, sua mãe, escondeu devido à sua falta de formosura, escondeu em uma nuvem. Mas esse arcanjo, esse arconde, ele tem o poder de transfigurar, né? Ele tem 1000 faces. Então Paulo fala que o próprio Satanás, o próprio Deus do Velho Testamento, ele pode se transfigurar num anjo de luz. O que aconteceu muitas das vezes no Velho Testamento, né? Ele lutou contra Jacó, ele foi o anjo que apareceu para Abraão, ele foi o anjo que falou com Moisés lá no Sinai, e assim por diante. Simplificando Romanos de capítulo 7 ao versículo 1 ao 7, Paulo explica que a lei de Moisés é dissolvida porque só tinha domínio sobre nós enquanto o marido que a deu vive. Mas agora que ele morreu, nós somos soltos do marido, do Deus que deu a lei. Estamos agora livres da lei, livres para nos casar com outro marido que não tem a lei de Moisés. Entendeu-se a nós por mais tempo. Em Hebreus 9:15. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, que por meio da morte, para que a retenção das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. 16. Pois
Aonde há testamento deve haver necessariamente a morte do testador. 17. Pois um testamento é válido depois que os homens morreram. Do contrário, não terá força enquanto o testador viver. Hebreus, capítulo 9, do versículo 15 a 17.